Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Hoje quem está conosco é a inspetora Ludmila Tavares. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Vamos tirar dúvidas aqui sobre as diferentes categorias de CNH. Sim, hoje nós vamos falar sobre as regras, né, da CNH. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Uma coisa importante que a gente precisa falar é que nós temos hoje, de acordo com a resolução do CONTRAN, nós temos 6 tipos de categorias, né? Então, cada uma delas tem os requisitos previstos na legislação para que os condutores possam dirigir seus ciclomotores, suas motocicletas, veículos e veículos de grande porte. Uhum. A gente começa, por exemplo, Fernanda, pela ACC, né, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Os ciclomotores, para quem não sabe, são aqueles veículos de 2 rodas que tem motor até 50 cilindradas, a famosa cinquentinha, né? Então, para você que quer só conduzir isso, você pode tirar, por exemplo, a ACC. Não precisa se preocupar com outros tipos de CNH. E aí, a gente pode vir numa escala de categorias de A até a E, né? A categoria A, a gente tem a categoria para motocicletas, né? Você pode dirigir tanto motocicletas, motonetas, triciclos, e você tem que ter no mínimo 18 anos. Uhum. Depois da categoria A, que é das motos, né? A gente passa para a categoria B, que é a categoria que engloba o maior número de pessoas, né? Que é a categoria que vai te dar condições de dirigir veículos de passeio. E algumas pessoas têm dúvidas, principalmente até que tamanho, né, o veículo eu posso dirigir com a categoria B. Isso é uma pergunta muito recorrente que a gente recebe. Então, se você tem a categoria B, você vai dirigir veículos de passeio e o peso bruto do seu veículo só pode ir até 3.500 quilos. E isso vai estar onde? Eu não sei, estou com dúvida, eu tenho uma picape grande, eu tenho dúvida de qual o peso da minha picape. Vai estar lá no documento do seu veículo. Então, se você, porventura, tiver alguma dúvida, se você está ou não enquadrado na categoria correta, veja no documento do seu veículo. Então, se você é categoria B, o veículo que você pode dirigir até 3.500 quilos e lotação máxima de 8 lugares. Então, aquelas minivans que cabe até 8 pessoas, você não precisa de uma categoria especial para ela, não. Você pode dirigir sim, desde que a máxima seja de 8 lugares. Então, essa é a B. Então, a B, Fernanda, a gente engloba muitas pessoas. É que tem uma caminhonete que está circulando, não é isso, Lud? Que tem... Isso. Uhum. Qual é tem mesmo? Uma caminhonete, se não me engano, é a RAM. É a Dodge Ram. A Dodge, isso mesmo. Isso. Ela é muito grande. E ela, normalmente, as categorias maiores dela, tem as menores da RAM, mas as maiores são acima de 3.500. Então, se você tem uma caminhonete desse tipo, aí você vai precisar da categoria C, que a categoria C é depois da B, e para você dirigir, né, conduzir um veículo desse porte, você tem que estar há 1 ano, pelo menos, na categoria B, e entrar com pedido junto ao Detran para poder ter a categoria C. Então, você vai ter que estar 1 ano na B para você poder pular, né, vamos dizer, para C. Só que também é importante frisar, você tem que estar há 12 meses, né, há 1 ano também, nos últimos 12 meses, sem cometer infrações gravíssimas, Fernanda. Isso é muito importante. E muitas pessoas deixam de conseguir passar para as outras categorias, principalmente por conta desse requisito, de não ter infrações gravíssimas. E por que o código ele estabelece isso? Para que a gente tenha uma segurança de que aquele condutor que está aumentando o número, o peso, né, do veículo que ele vai levar, conduzir, ele saiba que é importante a sua condução para com os outros, porque aumentando o peso pode aumentar a gravidade dos sinistros envolvidos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então já falamos da A, já falamos da B, que é a grande maioria, e da C seriam essas caminhonetes de grande porte, os caminhões pequenos, veículos de carga que a gente fala, né? Uhum. Depois da C, Fernando, nós temos a categoria D. A categoria D são os veículos, eu posso dirigir tanto os veículos da categoria B e C,
mas ele é justamente voltado para o veículo de passageiros. Então, se eu vou dirigir um ônibus, se eu vou dirigir um micro-ônibus, eu preciso da categoria D de dado. E então, eu já tenho que ter a B, eu tenho que ter também uma idade mínima, muitas pessoas não sabem, mas para a categoria D eu preciso ter 21 anos, pelo menos. Eu preciso E não os também 18 tradicionais, né? Não é o 18 tradicional. Então, Aham. acabei de fazer 18, quero ter a D. É possível? Não é possível. Você vai se habilitar na B, você vai ganhar a sua permissão, né, que é 1 ano de permissão. Você vai ter, então você vai começar a ter aquela experiência com o trânsito e somente quando você tiver com 21, você pode dar entrada para a categoria D, de dado, que é a categoria que você vai poder transportar passageiros, ônibus, micro-ônibus, todos aqueles veículos que tenham mais de 8 lugares. Aí vai ser a categoria D. Uma outra coisa que as pessoas também acabam não sabendo, descobrem lá, eu tenho que ter mais de 21, mas eu também tenho que estar há 2 anos na categoria B, pelo menos. Então, vamos supor, eu tenho hoje 21 anos, eu quero ser motorista de ônibus. Eu posso tirar direto a D? Não posso. Eu tenho que tirar a B, ficar 2 anos com a B, e aí sim eu passo para D, entendeu? Entendi. E por que isso? Porque eu preciso ter essa experiência de trânsito. É isso que o Código de Trânsito ele prioriza, que o condutor tenha sempre experiência ao volante, principalmente quando ele for aumentando a categoria, porque quanto maior a categoria, maior a responsabilidade, tanto no transporte de passageiros quanto no transporte de cargas de pesos elevados e articulados assim por diante. Então, essa categoria que a gente acabou de falar é a D, né? D de dado, que é a categoria para passageiros, ônibus, micro-ônibus. E a última é a nossa categoria E. A categoria E é a pessoa que pode dirigir praticamente tudo. Por que eu falo praticamente tudo? Porque tem gente que acha que só porque tem a E pode dirigir a por exemplo. Eu posso dirigir moto. Não. Para eu poder dirigir moto, eu tenho que tirar a específica para moto, tá? Então, se eu tenho a E, eu posso dirigir veículos pequenos, né, de passeio, eu posso dirigir veículos de carga, posso dirigir veículos de transporte de pessoas, mas a E, principalmente, ela vai determinar o peso. Então, vamos imaginar aqueles caminhões grandes, articulados, que tem reboque, que normalmente tenham um peso de 6 quilos ou mais, um peso bruto, né, disso, ou também ônibus também se enquadram nessas categorias. Eu, com a categoria E, eu tô liberado para conduzir isso. E para você também ser habilitado na E, você precisa ter, no mínimo, aqueles requisitos da anterior que eu falei, 21 anos, e no caso, você tem que estar no mínimo 1 ano na categoria anterior. Qual que seria a categoria anterior? Ou a C ou a D. Então, você precisa ter sempre pré-requisitos. A E é a última, a E ela vai te exigir outras capacitações. E lembrando também, Fernanda, não ter infrações gravíssimas nos últimos 12 meses. Isso é muito importante. Por fim, uma coisa que os condutores, né, os caminhoneiros, os que realmente estão aí no dia a dia nas rodovias, eles precisam se atentar, é que todos esses aí que eu falei, os últimos 3, que é C, D e E, eles precisam fazer, no caso, o exame toxicológico, né? Então, tem que lembrar que agora é exigido o exame toxicológico para essas categorias, para que eles tenham eles tenham uma verificação do que eles têm consumido. Por quê? É uma grande responsabilidade você conduzir veículos de grande, que vão acoplar grandes estruturas, e também conduzir passageiros, né? Imagina um ônibus com 40 passageiros. Então, essa pessoa ela não pode fazer o uso de determinadas substâncias psicoativas, porque tem reflexos diretos na segurança viária. Então, isso também é importante a gente frisar. Pois é, Ludmila, tem um debate aqui, né? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, pode perguntar. Se eu cometo uma infração numa
numa moto, mas eu tenho carteira para outras coisas. Eu vou perder só da moto? A minha proibição depois de suspensão, cassação, é só para moto ou é para tudo? Então, vamos imaginar, você é habilitada para AB, correto? E você comete uma infração que você pode gerar a suspensão da sua CNH. Foi essa a sua pergunta? Isso. Sim, você pode ter suspensão para tudo, Pra Fernanda. tudo, né? Por quê? Sim, porque você, enquanto condutor, você cometeu uma infração de trânsito, então suspende de tudo. Então, o fato de eu ter tido uma suspensão por conta de uma infração de moto não quer dizer que eu estou permitida a conduzir um veículo, por exemplo. Não é. Se você teve suspensão, você vai ter suspensão da sua CNH e não da categoria a qual você levou aquela multa. Eu tenho 2 ouvintes aqui comentando uma declaração do ministro de hoje, do ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele deu uma entrevista para o podcast da Folha de São Paulo e ele disse que o governo estuda acabar com a exigência de autoescola para a CNH. De aulas em autoescola, para você obter a CNH. Ele diz, olha, ele admite que é um processo que é caro, é trabalhoso, é demorado para muitos, né? E que pé tá isso? Então, a grande questão da gente acabar com a autoescola, eu de fato não ouvi essa declaração dele, mas como agente de trânsito, eu te falo que a grande dificuldade que nós temos hoje em verificar o nosso trânsito, as pessoas, elas sabem dirigir, mas muitas vezes elas não têm um conhecimento básico com relação às legislações de trânsito. Então, elas cometem muitos erros, e esses erros, esse pode ser fatal. Então, por mais que tenha sido ventilado isso de acabar com as autoescolas, tem que ter critérios para avaliar se aquela pessoa que sabe dirigir, ela pode saber a técnica, mas ela sabe trafegar com relação a como fazer conversões, a como se portar com relação a normas de segurança. Então, isso tem que ser verificado. Ela vai ter que passar por uma prova de qualquer forma, entendeu? Entendi. Então, muitas vezes as pessoas, elas precisam passar pela autoescola para elas justamente aprenderem isso, mas eu concordo que realmente é custoso. Hoje, para você tirar uma carteira de habilitação da categoria B, é em torno de R$3.000 a R$3.500, dependendo do estado da federação. E isso, para a população, é custoso. E o que os governos estaduais eles têm feito, né? Eles têm feito a questão todo ano, no governo do estado nós temos isso, de carteiras sociais, né? Isso, a CNH social. Não tem. Isso tem viabilizado muito pessoas que possam ingressar no mercado de trabalho, que é exigido a CNH, e que com isso elas têm uma evolução profissional. Então, eu acho que aumentar essa possibilidade das pessoas que não tenham condições de pagar seria mais interessante a título de segurança viária, porque eu garanto que todos tenham acesso às informações antes de vir para o trânsito, porque o trânsito, Fernanda, infelizmente tem matado muito mais do que a nossa violência com relação à segurança pública como um todo, né? A grande Vitória, o Espírito Santo, tem registrado mais mortes no trânsito do que, por exemplo, mortes com relação a qualquer outro tipo de crime. E isso é algo que a gente precisa refletir, que a gente precisa de trazer segurança para o nosso dia a dia, e a segurança viária é importante. A última pergunta aqui, 30 segundinhos, do Gledson. Transporte escolar, passageiro, socorrista, tem curso também para fazer? Tem cursos específicos. Todos esses que eu falei, que D e E, eles exigem cursos específicos de acordo com a resolução do CONTRAN. Então, além daqueles requisitos que eu falei, ele vai ter que fazer cursos específicos. Tá certo, Lúdia. Obrigada, hein? De nada. Uma ótima tarde para todos. Ótima tarde para você também.